Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kathleen e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre medicamentos antipertensivos. É uma das classes de medicamentos que mais saem na farmácia, até porque nossa população, a população brasileira, é uma das populações que mais sofrem, né, com essa doença crônica que é a hipertensão. Então, são medicamentos que saem bastante, mas é muito importante que a gente faça o uso desse medicamento de maneira racional, de maneira segura, para que não venham ter nenhum tipo de problema. Porque, como eu sempre falo também para os meus alunos, a diferença entre medicamento e veneno é só a dose. Então, é muito importante a gente ter cuidado. Como eu falei, a hipertensão é uma das doenças que mais atingem a população brasileira e a maior preocupação que a gente tem em relação à hipertensão é que muitas pessoas elas têm hipertensão e nem sabem. Porque a hipertensão ela pode ser uma doença assintomática. A pessoa pode simplesmente sentar, você aferir a pressão dela e ela não ter nenhum sintoma. Ela falar assim: "Não, eu tô bem". E na verdade você vai ver a pressão dela tá lá 22, é a máxima. E a pressão 22 é alta, porque a pressão que a gente considera a pressão ótima para um adulto é a 120, né, que seria 12 por 8, 120, 12 por 80, 8. Essa seria a pressão ótima. Aí uma pessoa que está com a pressão 220, 22 a máxima, tá com uma pressão muito alta. Só que existem pessoas que têm essa pressão muito alta e não têm sintoma nenhum. Eu sempre falo também que isso daí é um problema muito sério, porque eu prefiro que o corpo ele dê sintomas pra gente, né? Ele avise pra gente que está com aquela doença. Quando o corpo não avisa que está com aquela doença, é mais difícil de você diagnosticar e de você começar o tratamento. Então, a hipertensão pode ser uma doença sintomática, assim como ela pode ter também alguns sintomas, como dor na cabeça, tem muita gente que relata dor na nuca, dor, tontura, dor ao redor dos olhos, os olhos ficam vermelhos, pode ter sangramento nasal, cansaço. Esses são alguns dos sintomas. Só que reparem bem, dor de cabeça, tontura, cansaço, sangramento nasal. São alguns dos sintomas, mas esses sintomas da hipertensão também podem nos confundir, porque são sintomas de outras doenças. Eu não posso olhar para uma pessoa que está com dor de cabeça e falar assim: sua pressão está alta. Eu não posso fazer isso, porque vai que a pessoa está com dor de cabeça e na verdade ela está com algum problema de vista. Eu não posso olhar para uma pessoa que está com o nariz sangrando, com uma hemorragia nasal, e falar: olha, você está com a pressão alta. Não, a pessoa pode estar com uma sinusite, com uma rinite. Então, nem sempre aquele sintoma que é da hipertensão vai ser hipertensão. Ou seja, eu também não tenho sintomas exclusivos para a hipertensão. Os sintomas da hipertensão podem também ser sintomas de outras doenças, certo? Então é importante a pessoa sempre verificar, averiguar o que está acontecendo no corpo dela, fazer o check-up anual e principalmente quem tem casos na família. Pessoas que têm casos na família tem as chances de 30 a 60% de desenvolver a hipertensão. Então é importante ficar atento a essa informação e ficar atento aos sintomas que o corpo dá e mesmo que não der sintomas, fazer sempre o check-up anual. Beleza? Mas o que seria a hipertensão? O sangue, ele passa pela parede das artérias fazendo uma pressão, que a gente chama de pressão arterial. Essa pressão é uma pressão normal. É uma pressão normal até mesmo para que o sangue passe e consiga fluir até todos os órgãos, todos os membros. Só que acontece que muitas das vezes a pessoa ela pode ter uma pressão acima do normal na parede das artérias. Ou seja, o sangue vai passando, fazendo uma pressão muito forte na parede das artérias. E isso é muito perigoso,
porque a hipertensão ela pode gerar problemas como derrame, o acidente vascular cerebral, onde você tem um rompimento da parede das artérias e a pessoa pode ir a óbito por isso, e é perigoso. É importante ficar atento a essas informações, é importante ficar atento aos sinais que o corpo vai dando. Outra coisa também que pode acarretar a hipertensão é a questão da alimentação, tá, gente? A alimentação é importante porque se você consome muitos alimentos ricos em sódio, muitos alimentos ricos em gordura, você vai ter a probabilidade de reter líquido quando o alimento for rico em sódio, você retém líquido e aí sua pressão aumenta. E tem também a questão dos alimentos ricos em gordura. A gordura, o colesterol, ele pode ficar grudado na parede das artérias e obstruir a passagem do sangue. E aí o sangue, com uma passagem menor, ele vai fazer uma pressão maior para passar. Então pode desencadear alguns problemas aí relacionados à hipertensão, à sua alimentação. Beleza? Então vamos nos alimentar melhor e praticar atividade física. Porque quando você pratica atividade física, você melhora também a sua circulação. Esses são alguns dos tratamentos não farmacológicos, né? Que envolve o tratamento da hipertensão. Atividade física, uma dieta saudável, são não farmacológicos. Dá para a gente começar a cuidar antes mesmo de aparecer, principalmente quem tem tendência na família. O coração ele vai trabalhar em 2 tempos, que é o sístole, a contração, e a diástole, que é o relaxamento. E aí, quando a gente tem a sístole, o coração contrai, ele expulsa sangue. E quando ele expulsa sangue, eu tenho a minha pressão máxima. E eu tenho a diástole, que é quando o coração relaxa. E aí, quando o coração relaxa, ele vai se encher de sangue. Então, eu tenho a pressão mínima. Então, o coração ele trabalha em 2 tempos, sístole e diástole, pressão máxima e a pressão mínima. Outra coisa importante, ao aferir a pressão de alguém, você sempre vai verificar, sempre vai surgir primeiro a máxima e depois a mínima. E na hora de escrever, passar para a pessoa, você tem que passar primeiro a máxima e a mínima. Por exemplo, 120 por 80, famoso 12 por 8. Você sempre coloca a máxima e a mínima. Não inverte a ordem não, porque tá errado isso, tá bom? Parece ser óbvio, mas às vezes a pessoa inverte e o paciente fica confuso. O diagnóstico, como que é feito o diagnóstico da hipertensão? Primeiro de tudo, a pessoa ela pode ter sintomas ou não. Eu falei para vocês que é importante fazer o check-up anual e é realmente. Quem tem aparelho de pressão em casa, não deixe de verificar a pressão arterial sempre que puder, principalmente, volto a dizer, quem tem tendências familiares, porque tem a questão da hereditariedade. A pressão arterial, ela é uma doença hereditária e ela é uma doença crônica, não tem cura. Quanto antes você descobrir, melhor, porque você consegue controlar melhor. O diagnóstico é feito através da medida da aferição e de pressão arterial. E quando você faz essa aferição e verifica que os valores estão acima de 140 por 90, na maioria do dia, na maioria das vezes que você está aferindo, é importante você ir ao médico, porque o médico cardiologista, ele vai passar uma bateria de exames, entre eles o mapa, que é esse que está aparecendo aí, né? Que é um aparelho que ele coloca no braço da pessoa e a pessoa fica durante 24 horas, né? Ela vai para casa com esse aparelho e durante 24 horas ela fica aferindo a pressão dela, verificando a pressão dela e depois ela volta ao consultório médico para o médico ver se a pressão dela se manteve acima de 140 por 90, 14 por 9, ou se a pressão dela se manteve estável, 12 por 8.
Se a pressão dela se manteve acima de 140/90, 14/9, já é um estágio de alerta, a pessoa precisa já começar a fazer um tratamento, porque já é considerado uma pressão alta. Valores considerados, valores superiores a 140/90 já são considerados altos, tá bom? E aí o médico vai verificar com a pessoa o que está acontecendo, onde ela estava no momento que a pressão dela ficou mais alta, enfim, vai fazer toda aquela anamnese para identificar os valores da pressão, o momento que ela estava, porque pode ser uma pressão emocional, podem ser vários fatores, né, que levam ela a ter a pressão alta. Ele vai identificar e vai verificar o melhor tratamento. Não sei se vocês sabem, mas existe também uma hipertensão, né, a pressão alta, que a gente chama da hipertensão do jaleco branco, que é quando a pressão ela eleva, quando a pessoa ela tem contato com profissionais de saúde. Isso acontece muito. Por exemplo, a pessoa está em casa, a pressão está tranquilinha, boa, boa, boa. A pessoa vai ao médico, tem contato com um profissional da saúde de jaleco branco, por isso que o nome é hipertensão do jaleco branco. Tem contato com um profissional de saúde de jaleco branco, a pressão eleva. E aí a pressão eleva, a pessoa fica naquela situação até o médico entender, conversar com a pessoa que aquela hipertensão dela tem a ver com a questão de estar perto dele, pode até demorar um pouquinho, tá? Então é importante sempre o paciente falar: poxa, minha pressão em casa estava boa, eu tô verificando sempre, ela sempre tá boa, é só eu chegar aqui no hospital, só eu chegar aqui na consulta que minha pressão aumenta. Aí o médico ele vai perceber e pode diagnosticar a pessoa como hipertenso do jaleco branco. Aí nós temos alguns medicamentos. Como eu falei para vocês, o tratamento pode ser não farmacológico, que é quando a pessoa ela toma medidas na alimentação, atividade física, sono de qualidade. Isso daí é não farmacológico, não tem nenhum fármaco ali, nenhum medicamento ali entrando, só tem mudanças mesmo no hábito de vida, mas dependendo da situação, a pessoa vai precisar sim de um tratamento farmacológico. Aí entram alguns medicamentos, como diuréticos, furosemida, hidroclorotiazida, que são medicamentos que auxiliam na saída, né? A pessoa vai urinar bastante e aí vai auxiliar na saída do excesso de água e sais. Então, são medicamentos que atuam aumentando a eliminação de água e sais. Furosemida e hidroclorotiazida. Temos também antagonistas de cálcio. Antagonistas, essa palavra significa bloqueadores. Eles bloqueiam os canais de cálcio nas células dos vasos sanguíneos, nas células sanguíneas, e aí eles impedem o vaso de contrair. Ou seja, esses medicamentos antagonistas de cálcio, eles bloqueiam os canais de cálcio e dilatam os vasos sanguíneos. Dilatando os vasos sanguíneos, eu tenho a pressão arterial normalizada. E aí eu tenho alguns exemplos: alondiprino, nifedipino, são alguns exemplos de medicamentos antagonistas de cálcio, bloqueadores de cálcio. Temos também os beta-bloqueadores, que bloqueiam o sistema nervoso periférico simpático, ajudam no controle da pressão, também na frequência cardíaca. Eles auxiliam na frequência cardíaca de pacientes jovens, mulheres, enfim. E como exemplo, nós temos aí o propanolol, o atenolol, que são os mais vendidos, inclusive, né? Estão dentro da farmácia popular, são medicamentos que, principalmente quem é da área de saúde, farmácia, precisa ficar atento, porque são medicamentos que saem bastante, as pessoas compram bastante, consomem bastante, mas percebam que tem a tarja vermelha ali, venda só sob prescrição médica.
Eles vão agir no sistema nervoso periférico simpático, e aí esse sistema nervoso periférico simpático acelera o coração, por isso que os beta-bloqueadores eles podem ser usados em casos de arritmia, porque eles agem no sistema nervoso periférico. E aí eles bloqueiam o sistema nervoso periférico simpático para que não haja arritmia e que o coração tenha um controlezinho aí. Temos os inibidores da ECA. O que é ECA? É enzima conversora de angiotensina. Esses medicamentos também promovem a dilatação das artérias, então eles vão abrir as artérias e vão fazer com que o sangue passe por lá melhor. E aí, como exemplo, captopril, enalapril, que são os principais e também os mais vendidos, tá? Temos também os bloqueadores da angiotensina 2. O que é angiotensina 2, gente? Angiotensina, na verdade, até no anterior, no slide anterior, eu coloquei aí, o ECA é enzima conversora de angiotensina 1. Eu tenho angiotensina 1 e eu tenho ECA e a angiotensina 2. Esses medicamentos, captopril e enalapril, eles inibem a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 ela costuma contrair os vasos sanguíneos. Então, se eu não tenho a angiotensina 2, eu não contraio os vasos sanguíneos, logo eu tenho a dilatação dos vasos sanguíneos. Por isso que o captopril e enalapril auxiliam na dilatação dos vasos sanguíneos, assim como o losartana, o valsartana, que eles também agem similar, eles são similares ao ECA, aos inibidores da angiotensina 2. Eles dilatam os vasos sanguíneos. Como você não tem ECA, você não vai ter contração. E aí não tem contração, tem dilatação, o sangue passa melhor pelas artérias. Então, muitas das vezes o médico até faz isso. Quando a pessoa não se dá muito bem com captopril, que dá um pigarrozinho, não se dá bem com captopril, o médico passa um losartana e verifica qual vai ser o melhor tratamento para aquela pessoa. E temos também alguns medicamentos aí que são medicamentos que são caseiros, né? Que as pessoas fazem para melhorar a pressão arterial. Lembrando que isso daí é para auxiliar. Se você tiver com a pressão muito alta, procurar um cardiologista, tá? Olha, suco de laranja, ele vai ser muito bom por causa do potássio. Suco de limão também é interessante. Existem vários medicamentos, existem vários produtos naturais que podem ser usados para melhorar a qualidade de vida, né, relacionada à hipertensão. Então, temos medicamentos antihipertensivos, sim, mas temos também alguns medicamentos, remédios, né, caseiros, que podem aliviar a pressão arterial, tá certo? Pessoal, tomar vários medicamentos ao mesmo tempo para baixar a pressão é o recomendado? Na verdade, o recomendado é seguir a recomendação médica. Você precisa seguir o que o seu médico falou. Geralmente, se a pressão da pessoa for uma pressão insistente, ele vai passar manhã, aí noite. Se a pressão for uma pressão não tão insistente, ele passa só um período do dia. Enfim, ele vai verificar o que vai acontecer para cada tipo de pessoa. Eu sempre digo que cada caso é um caso. Não é porque fulaninho toma tudo de uma vez que você vai tomar tudo de uma vez. Até porque tem questões de interações medicamentosas e que ao invés de melhorar a situação, pode piorar. Então, sempre buscar a orientação médica para ele verificar. Posso tomar esses dois juntos? Beleza. Não posso tomar esses dois juntos. Vou dar um intervalinho de 1, 2 horas para tomar esses medicamentos. Tá certo? Pessoal, vou colocar mais vídeos aqui. Hoje foi só um bate-papo. Depois a gente continua, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima.